Israel e os Estados Unidos decidiram acelerar de forma inédita a produção do Iron Dome, do David Sling e do Iron Beam, o raio da morte. Potência que está prestes a entrar para a história com a revolução mais importante da defesa aérea moderna. A guerra de 2023 a 2025 não acabou com Israel apenas exausto. Ela deixou o país perigosamente próximo de ficar sem munição defensiva. Foram dezenas de milhares de foguetes, drones, mísseis de cruzeiro e ataques combinados de múltiplas frentes. O Iron Dome fez o impossível. Interceptou volumes que nenhum outro país no planeta seria capaz de suportar. Mas cada interceptação custa um míssil. Cada míssil tem que ser reposto. Cada reposição exige tempo, indústria e muito dinheiro. E quando você enfrenta adversários que possuem arsenais praticamente inesgotáveis, como Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas e drones iranianos, você precisa de algo além da capacidade humana. Você precisa de velocidade industrial. Você precisa de redundância. Você precisa do futuro. E é justamente por isso que o Ministério da Defesa de Israel, junto com altos representantes do governo americano, anuncia um acordo para acelerar imediatamente a produção dos 3 pilares da defesa aérea israelense: o Iron Dome, o David Sling e o Iron Beam. Não é apenas uma expansão, não é apenas um reforço, é uma mudança de estratégia nacional. E talvez a resposta mais clara de que Israel entendeu a profundidade da nova guerra que está enfrentando. Mas antes de continuarmos, eu quero que você imagine o impacto psicológico disso para os inimigos de Israel. Porque a mensagem não é apenas militar, é simbólica, é estratégica, é dissuasiva. Quando Israel acelera não só a produção de interceptadores, mas também a entrada do laser operacional, o raio da morte, o Irã entende uma verdade desconfortável. Os ataques de saturação que antes funcionavam podem estar com os dias contados. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, escreve aqui. Você acha que Israel vai conseguir superar o Irã na próxima guerra? O laser Iron Beam está sendo implantado em escala operacional. Depois de anos de protótipos, testes, atrasos, debates e especulações, o sistema está saindo da linha de produção. E esse é o ponto mais revolucionário de toda a narrativa. Pela primeira vez na história, Israel terá um sistema capaz de interceptar foguetes e drones com um custo de alguns dólares por disparo, e não dezenas de milhares por míssil interceptador. Israel está entrando na era da defesa infinita, ou, no mínimo, da defesa parcialmente ilimitada. Agora eu quero que você veja a profundidade disso. O Major-General Amir Baram, diretor-geral do Ministério da Defesa, não escolheu palavras neutras. Ele disse: o domo de ferro mudou fundamentalmente o campo de batalha, demonstrando capacidades sem precedentes. Mas o que ele diz em seguida é ainda mais importante. Este contrato aprimora drasticamente a postura de defesa em múltiplas camadas. Mas por que isso importa? Porque Israel não depende de um único sistema. Depende de uma filosofia, depende de um conceito. A defesa em camadas. E quais são estas camadas? A camada 1 é o Vulcan, o Iron Beam e canhões antidrones. A camada 2, Iron Dome. A camada 3, o David Sling. E na camada 4, nós temos o Arrow 2. E a camada 5, o Arrow 3 e Arrow 4. Israel é o único país no mundo que opera essa arquitetura completa. E a guerra recente mostrou que todas as camadas precisam estar prontas, abastecidas, calibradas e expandidas. O CEO da Rafael, Yoav Torgman, revelou algo que muita gente não percebeu. O David Sling e o Iron Dome serão acompanhados pelo primeiro sistema operacional de defesa laser, o raio da morte. Ele não está falando de testes experimentais, ele está falando de capacidade de combate. Isso muda a guerra no Oriente Médio porque significa que Israel pode, pela primeira vez, neutralizar ataques simples com um custo insignificante, reservando seus interceptadores para ameaças mais complexas. Antes, Israel lutava contra equações financeiras injustas. Um drone de $200 exigia uma interceptação de $40 mil. Um foguete improvisado exigia um míssil avançado. Um ataque barato drenava recursos estratégicos. Agora, com o laser,
essa equação desaparece. E quando a equação desaparece, a pressão desaparece. E quando a pressão desaparece, quem fica sem vantagem são os inimigos de Israel. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa história, um detalhe que era previsível para quem acompanha a estratégia militar. O pacote de ajuda aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2024 foi construído exatamente para isso. Os Estados Unidos destinaram 5,2 bilhões de dólares exclusivamente para modernizar e expandir os sistemas de defesa aérea israelense. Isso não é apenas ajuda militar, isso é investimento estratégico bilateral. É o reconhecimento de que o destino de Israel está ligado ao destino do Ocidente. O Domo de Ferro enfrentou um desafio que quase ninguém comenta. Durante a guerra, o sistema teve dificuldade para rastrear pequenos drones do Hezbollah. Drones lentos, menores, com baixa emissão térmica. O tipo de ameaça que engana radares avançados justamente por parecer irrelevante. E por um breve momento isso criou uma vulnerabilidade. Mas Israel respondeu de um jeito que só Israel responde. Aprimorou o rastreamento, ajustou algoritmos e aumentou a sensibilidade dos sensores. E trouxe de volta até mesmo o sistema Vulcan, aposentado há décadas. A defesa israelense voltou a usar tecnologia da década de 80 para combater drones da década de 2020. E funcionou. Isso mostra que Israel não depende apenas da tecnologia de ponta. Depende de criatividade, depende de adaptabilidade, depende da capacidade humana de reinventar o campo de batalha. E agora nós chegamos à parte mais delicada deste vídeo. A possibilidade real de esgotamento de interceptadores. Esse risco não é apenas teórico, não é uma mera especulação e não é drama exagerado, é matemática. 200 ataques são 200 interceptações. 1.000 ataques são 1.000 interceptações. 5.000 ataques significam 5.000 interceptações. E quando você enfrenta adversários que podem disparar 10.000 foguetes em uma única semana, como o Hezbollah já demonstrou capacidade, o estoque não aguenta. Nenhum país aguentaria. Por isso, a aceleração é vital. Por isso, a produção conjunta com os Estados Unidos é vital. Por isso, a industrialização pesada do Domo de Ferro é vital. Agora, o Iron Beam, o laser, já teve elementos implantados em outubro de 2024 e continuará sendo implantado até 2026. Isso significa que a transição já começou. Estamos no meio do nascimento de uma nova doutrina militar, a defesa combinada de cinética mais energia dirigida. E essa doutrina torna a vida dos inimigos de Israel muito mais difícil, porque agora eles sabem que foguetes baratos podem ser queimados no ar por poucos dólares. Drones improvisados podem ser destruídos em milissegundos. Ataques de saturação podem perder a eficácia. E a guerra tecnológica está se movendo para um território onde Israel lidera. A aceleração dos sistemas de defesa não é apenas resposta à guerra, é preparação para algo maior. Um recado silencioso ao Irã. É um aviso às milícias, é uma mensagem a quem tenta repetir outubro de 2023. E Israel vai estar mais preparado do que nunca. E eu quero terminar com isso. O escudo de Israel está sendo reforçado, não apenas com mais interceptadores, mas com uma nova era tecnológica. E quando Israel protege o seu céu, protege também todo o Ocidente. Comente aqui, o que você acha desta nova doutrina de guerra e de defesa de Israel? Eu sou o Shimon Oliveira. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. Você também pode se tornar um membro VIP do nosso canal e receber um selo de apoio a Israel no nosso clube VIP de Eu Apoio Israel. Se inscreve aí, preencha os seus dados e venha fazer parte desse grupo seleto que já chega a 200.000 brasileiros, 200.000 inscritos na nossa comunidade que se preocupa com o mundo, que se preocupa com Israel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja Israel. Te vejo no próximo vídeo.